E aí, quanto tempo você está nesse mundo digital? É Quando 2 você entrou? anos, 2 anos, Você está apenas com 2 anos. 61 Estou com 61, vou fazer 62 em agosto agora. agora É já. agora. E você imaginava esse fenômeno? Não, Que é tardio, né? mas Vamos dizer. eu sou um cara que eu sempre vejo assim, as coisas acontecem na minha vida através de sonhos. E eu tive um sonho, que eu estava fazendo exatamente isso, que eu já fazia desde jovem. Sempre fui um conselheiro, né? Conselheiro amoroso, igualzinho aquele hit, Conselheiro Amoroso. Depois Sério? já aconteceu ele, né? Mas para a mulherada, para as meninas? Era mais para as meninas. E eu aproveitava, né, porque eu dava conselho para as meninas, né, e elas conseguiam o que elas queriam, né, o objetivo delas, eu conseguia concretizar, mas aí elas perdiam o encanto. E o que acontecia? Elas vinham para mim. Aí você passava o cerol, né? Ah, sempre. Você aproveitou E eu bastante. sempre tive muita facilidade com as mulheres, porque eu fui criado com 3 irmãs, né? Então, poxa, toda hora tinha mulher em casa, né? E eu me dou muito bem com as mulheres. O meu papo melhor é com as mulheres. Eu não gosto muito do papo de homem, não. Você fica mais à vontade. Super à vontade. Eu entendo vocês, eu sei como é que vocês pensam. E aí, quando eu estou numa rodinha de mulheres, as mulheres ficam loucas comigo. Mas bem, eu falo de unha, falo de cabelo, falo a porra toda. Eu falei, caralho, esse cara sabe tudo. Então é assim o meu jeito, entende? E sempre as minhas esposas ficavam, poxa, saia justa, ficavam loucas, né? Para com isso. Quando você estiver numa festa, pelo amor de Deus, fica com os homens. Tá bom, pode deixar, pode deixar. Aí eu ficava lá com os homens, ele ficava assim, ó. É lá, pô. Aí eu, pô, já tô indo, tô indo, tô indo. Aí eu, aquele papo de futebol chato pra caralho. Eu falava, puta merda. Aí eu falava, fingia assim, o que é? Já tô indo aí. Aí chegava lá na rodinha dela, ei, isso aqui, eu começava a falar, as mulheres ficavam loucas comigo. Aí ela falava, minha mulher ficava assim, meu Deus, esse cara de novo aqui. Então você é um curioso do comportamento humano, né? Então, talvez isso te chamasse para a rodinha das mulheres. Mas é porque eu tenho muita facilidade com as mulheres. Minha mãe, eu amava minha mãe. Minha mãe sempre foi muito vaidosa, né? E eu tinha muito mais liberdade com ela do que com meu pai. Eu não falava certas intimidades com o meu pai, que é o certo, né? O menino falar com o pai, eu quero lá, me ensina aqui. E por quê? Eu não sei. Uma que meu pai era um cara muito difícil, né? Muito violento também, né? Minha infância foi braba, eu apanhava muito quando criança. E minha mãe sempre estava lá, cara. Sempre eu chegava, conversava com ela, né? Eu me abria com ela. Então eu tenho esse dom de entender as mulheres. Então sempre procurei entender bastante o homem e a mulher, porque era uma forma de eu tentar me defender. Então eu era obrigado a dar 10 passos à frente, saber como é que eu vou agir, que era muito complicado minha infância, né? E aí isso aí foi um poder muito grande. Então eu sabia exatamente como as pessoas pensavam. Eu olhava para a pessoa e já sabia como é que ela era. Mas você via um relacionamento abusivo do seu pai com a sua mãe? Sim, eu via violência, né? Teve muito isso. Meu pai batia na minha mãe. Meu pai saía muito, era boêmio, chegava em casa bêbado, né? Então, isso aí me chocava. Eu lembro que quando eu era criança, minhas irmãs estavam todas assim na sala vendo televisão, e não era tão tarde da noite, meu pai chegou bêbado, eu lembro que a cara dele estava avermelhada, assim, e ele pegou a televisão nossa e jogou pela janela. Buf! Você é pequenininho? Pequenininho. Aí eu ficava assim, pô, se ele fez isso com a televisão, imagina comigo. Eu morava na Avenida Atlântica, imagina, jogar uma televisão e não aconteceu nada lá embaixo. Por sorte. Por sorte. Então, eu tinha assim, horrores, né? E ele era muito agressivo, então eu sempre apanhava. Mas é interessante que você, diante desse espectro, você poderia ter visto assim, poxa, esse é o comportamento razoável de um homem, você fazer uma leitura equivocada que aquilo é um comportamento correto. E você ficou do lado da tua mãe, Sempre do lado das mulheres. Sempre. Eu falava para minha mãe, separa do meu pai, pelo amor de Deus, mãe, para com isso. Separa dele, por favor. Mas a minha mãe era apaixonadérrima, né? E eu entendia o que ela pensava, eu sabia qual era o comportamento. Então, eu sou um cara de autodidata, né? Quer dizer, eu Forjado não estudei no nada, aço. eu sou formado em economia, mas eu não estudei psicologia, e hoje eu ajudo os psicólogos. Pela sua própria experiência, forjado Pela no minha aço. experiência. E por ser sempre esse cara que muito fácil de lidar com as pessoas, de entender as pessoas, lidar bem com as mulheres. E como é que foi o fim do seu pai com a sua mãe, o casamento? Minha mãe foi até o fim com ele, né? Minha mãe morreu antes, mas ela cuidava muito do meu pai, né?
Meu pai adquiriu aquela doença, mal de Alzheimer, né, cara? E eu fui o pai dele, porque ele me chamava como pai. Você é meu pai. Eu falei, não, pai, eu sou seu filho. Então, quer dizer, na vida, olha, eu perdoei meu pai. Quando meu pai estava doente, ele parecia aquela ovelhinha ali, sabe, indefesa, sabe? E eu, pela primeira vez, eu senti amor pelo meu pai, porque antes eu não tinha. Então foi ótimo eu ter cuidado dele no final da vida dele, sabe? E é muito bom você ter esse sentimento que eu não tinha. Eu nunca beijei meu pai, ele não queria isso. Eu nunca vi meus pais se beijarem. Então foi uma infância complicada. Mas eu tinha que vencer, né? E eu venci. E ninguém me ajudou. Eu tinha que vencer sozinho. Você se chama Luiz Alves? Não, Luiz Augusto. Luiz Augusto. Luiz Augusto Labandeira Vinhais. A Vinhais. Conde de Vinhais. Vinhais. Vinhais.